Salvador, teu livro eu ler, meus olhos vêm abrir, pois quero ver da mera letra além a ti, Senhor. Eu venho a ti, Jesus, meu Redentor. À beira-mar, Jesus, partiste o pão, satisfazendo ali a multidão. Davi do pão és tu, vem, pois assim satisfazer, Senhor, a mim. Na presença de Deus derramar, mas só podes fluir o que estás a pedir quando tudo deixares no altar. Só então hás de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Maravilhas de amor te fará atendendo a oração que aceitar. Bom dia, na paz do Senhor Jesus. Aqui estamos para a nossa escola bíblica. Hoje o nosso tema é deveras importante: com Deus não se brinca. Há muito material para vocês nesta manhã. Quero cumprimentar todos que já estão comigo, aqueles que vão entrar depois. Sejam bem-vindos todos em nome de Jesus. E nós já vamos estar fazendo a oração para pedir que as bênçãos do Pai estejam sobre nós nesta manhã, neste dia tão especial que é o dia do Senhor. Amém, queridos? Pastor Wesley, bem-vindo, Deus abençoe. Vamos orar. Pai Celeste, muito obrigado, Pai, pela noite de paz que nos concedestes. Agora estamos iniciando esta escola, Pai, peço a Tua presença, a Tua capacitação. Peço uma bênção especial para aqueles que vão estar nos assistindo à distância, Pai. Também aqueles que entrarão através dos grupos, sejam todos abençoados. Ó Pai, abençoa os pedidos de oração, que todos que estão nessa lista, Tu sabes o quanto eles precisam de Ti. Eu quero interceder por eles, interceder por aqueles que vão estar assistindo também, Pai. Entrego nas Tuas mãos a nossa nação brasileira, a Tua igreja, Pai, que tem a missão de ser o sal e a luz da terra. Abençoa. Oramos pela nação de Israel. Tu sabes como eles estão, o quanto precisam da Tua misericórdia e graça. Fica conosco, Pai, me prepara para ministrar, e os Teus filhos que hão de receber essa palavra sejam abençoados e edificados. Eu oro, Pai, com ação de graças, em nome de Jesus.
e para a glória do Senhor Jesus. Amém e amém. Amados, estou convidando vocês para agora abrir o seu cantor cristão no hino 545, que é o nosso hino de abertura da escola. Amém? Deus abençoe. Vamos, jovens alunos, à escola, a palavra de Deus é estudar. Pai do Senhor, Elisete Maria, querida, bem-vinda. E favores reais alcançar. Oh, vem, 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 se vem na escola comigo, ouvir boas novas dos céus, boas coisas ali aprendemos, da bendita palavra de Deus. Vamos, jovens alunos, à escola, pois queremos louvar ao Senhor, seus conselhos ouvir com respeito, que se ensinam ali com amor. Oh, vem, 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 se vem na escola comigo, ouvir boas novas dos céus. Márcia Cristina, bem-vinda, querida, um abraço na nossa família aí. Dita a palavra de Deus. Ó Jesus, ser presente na escola, inspirando no santo poder, e que sempre do estudo aqui feito, muito fruto possamos colher. Oh, vem, 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 se vem na escola comigo, ouvir boas novas dos céus, boas coisas ali aprendemos, da bendita palavra de Deus. Amém, amados? É uma alegria estarmos neste momento de louvor e de adoração, conversando com o nosso Deus e aprendendo da sua palavra. Queridos, o nosso tema, como dissemos, hoje vamos estudar sobre o tema Não, com Deus não se brinca. É uma coisa muito séria, porque o nosso Deus é um fogo consumidor. E hoje eu quero trazer para vocês, vamos ler os textos básicos, nós temos aqui em Deuteronômio capítulo 5, 1 a 15, e eu passo a ler. Diz assim: E chamou Moisés a todo Israel e disse-lhes: Ouve, ó Israel, os estatutos e juízos que hoje vos falo aos ouvidos, aprendê-los eis e guardá-los eis para os cumprir. O Senhor nosso Deus fez conosco concerto em Horebe, não com nossos pais fez o Senhor este concerto, senão conosco, todos os que hoje aqui estamos vivos. Cara a cara o Senhor falou conosco no monte, no meio do fogo. Naquele tempo eu estava em pé entre o Senhor e vós, para vos notificar a palavra do Senhor, porque temestes o fogo e não subistes ao monte, dizendo: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima no céu, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a elas, nem as servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visita a maldade dos pais sobre os filhos, até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem. E faço misericórdia em milhares aos que me amam e guardam os meus mandamentos. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente ao que tomar o seu nome em vão.
Guarda o dia de sábado para o santificar, como te ordenou o Senhor teu Deus. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhuma obra nele, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu boi, nem o teu jumento, nem animal algum teu, nem o estrangeiro que está dentro das tuas portas, para que o teu servo e a tua serva descansem como tu. Porque te lembrarás que fostes servos na terra do Egito e que o Senhor teu Deus te tirou dali com mão forte e com braço estendido, pelo que o Senhor teu Deus te ordenou que guardasses o dia de sábado. Aqui está o nosso texto básico, e nós vamos ler a nossa leitura devocional, que está em Jeremias, capítulo 2, 1 ao 8. É o outro texto, agora o devocional. Eu disse Jeremias, capítulo 2, de 1 até o 8. Diz assim, 2, 1 ao 8. E veio a minha palavra do Senhor, dizendo, vai e clama aos ouvidos de Jerusalém, dizendo, assim diz o Senhor, lembro-me de ti, da beneficência da tua mocidade e do amor dos teus desposórios, quando andavas após mim no deserto, numa terra que se não semeava. Então Israel era santidade para o Senhor, e as primícias da sua novidade, todos os que o devoravam eram tidos por culpados, mas vinha sobre eles, diz o Senhor. Ouvi a palavra do Senhor, ó casa de Jacó, e todas as famílias da casa de Israel. Assim diz o Senhor, que injustiça acharam vossos pais em mim, para se afastarem de mim, indo após a vaidade, tornando-se levianos. E disseram, onde está o Senhor que nos fez subir da terra do Egito, que nos guiou através do deserto por uma terra de chanecas e de covas, e de uma terra de sequidão e sombra de morte, por uma terra que ninguém transitava e na qual não morava homem algum. Eu vos introduzi numa terra fértil para comer de seu fruto e o seu bem. Mas quando nela entraste, contaminaste a minha terra e da minha herança fizeste uma abominação. Os sacerdotes não disseram, onde está o Senhor? E os que tratavam da lei não me conheceram. E os pastores prevaricaram contra mim. E os profetas profetizaram por Baal e andaram após o que é de nenhum proveito. Aí está a nossa leitura, queridos. E eu quero, antes de fazer os comentários, e de continuar a leitura, trazer um louvor. O nosso tema hoje é Com Deus não se brinca. É uma palavra muito séria e muito forte para que saibamos como devemos nos comportar, não é? Como devemos de nos portar, como devemos viver na presença de Deus. Quero trazer um louvor onde vai estar exatamente falando com Deus não se brinca. Aqui é o nosso cantor que vai estar trazendo para vocês este louvor. Vamos ouvi-lo e depois eu volto para a meditação. Não brinque com Deus, irmão, o seu poder de ação é tremendo. Elisângela da Silva, bem-vinda, querida, paz do Senhor. Maria Aparecida, bem-vinda, minha irmã, Deus abençoe. Se você por resistiu e em sua mão caiu, vai vencendo. Te humilha ele sim, diz tem compaixão de mim. Não brinque com Deus, ele é tremendo. Ele luta e não se cansa, quebra o arco, corta a lança, queima os carros, torna tudo em pó. Ele
ficar. Ele foi pra outro lugar se escondendo. O navio em alto mar, Deus estava a contemplar e vendo. Tempestade começou, o castigo do Senhor vai descendo. Pros outros não perecer, Jonas teve que descer. Não brinque com Deus, ele é tremendo. Margarete Oliveira, Deus abençoe, bem-vindo. Queima os carros, torna tudo em pó. Ele abala céu e terra, ele é o Senhor da guerra. Não há outro Deus, ele só. Ele luta e não se cansa, quebra o arco, corta a lança, queima os carros, torna tudo em pó. Ele abala céu e terra, ele é o Senhor da guerra. Não há outro Deus, é ele só. Rosana Santos, bem-vinda. Amém, queridos. Com Deus não se brinca, não é? Então está aí o nosso texto e nós precisamos de tomar muito cuidado, não é? Porque o nosso Deus é um fogo consumidor. E o maior exemplo que nós temos é exatamente a nação de Israel, não é? Uma nação que tinha tudo para ser o porta-voz de Deus na terra, mas não vigiaram, não é isso, queridos? Vamos então entrando já no nosso tema, com Deus não se brinca. Nós temos uma experiência vivida lá no Antigo Testamento com Senaqueribe. Senaqueribe, ele estava assim ativo, fazendo uma obra, vencendo as nações, mas o que acontece? Ele se virou contra a nação de Deus, contra Israel, não é? E lutar contra Deus não é lutar, é perder a batalha. Quem pode vencer o invencível, não é? Nós temos aqui em 2 Reis, no capítulo 2, do versículo de número 19, nós vamos passar a ler, né? Primeiro nós vamos ler o verso 17, né? Que diz assim: Laquis, rei da Síria, enviou o rei Ezequias em Jerusalém, seu general, seu oficial principal e seu comandante de campo com um grande exército. Eles subiram a Jerusalém e pararam no aqueduto de açude superior, na estrada que leva ao campo do lavandeiro. O verso 18 diz assim: chamaram pelo rei e o administrador do palácio, Eliaquim, filho de Hilquias, o secretário Sebna e o arquivista real Joá, filho de Asaf. Foram ao seu encontro. O comandante de campo lhe disse: digam isto a Ezequias, assim diz o grande rei, o rei da Síria, em quem você baseia sua confiança. É uma pergunta. Você pensa que meras palavras já são estratégia e poderio militar? Em que espeta e perfura a mão do homem? Você está confiando no Egito, aquele caniço quebrado que espeta e perfura a mão do homem, a quem nele se apoia? Assim o faraó, rei de Egito, retribui a quem confia nele. Mas se vocês me disserem, olha só que aqui está o desafio dele para Deus, não é? Mas se vocês me disserem, estamos confiando no Senhor nosso Deus, não é ele aquele cujo santuário e altares Ezequias removeu, dizendo: ajudai Jerusalém, vocês devem adorar diante deste altar em Jerusalém? Será que o Deus de alguma nação conseguiu livrar sua terra da mão do rei da Síria? Onde estão os deuses de Amate, de Arpade? Onde estão os deuses de Savarfaim, de Ena e de Iva? Acaso livraram Samaria das minhas mãos? Qual dentre todos os deuses dessas nações conseguiu livrar sua terra do meu poder? Como
então o Senhor pode levar Jerusalém das minhas mãos. Aqui foi um desafio ao próprio Deus. Isso é uma coisa muito séria, não é? Noemi Cortez, um abraço na família Cupertino, querida, bem-vinda. Então esse homem mandou e desafiou, mas ele não desafiou Ezequiel, ele desafiou o próprio Deus. Agora vamos ver a resposta de Deus no capítulo 19, começando no 22, é Deus falando: de quem você zombou e contra quem blasfemou, contra quem você levantou a voz e contra quem ergueu seu olhar arrogante, contra o Santo de Israel. É muito sério isso. Portanto, assim diz o Senhor acerca do rei da Síria: ele não invadirá esta terra, nem disparará contra ela uma só flecha, não a enfrentará com escudo, nem construirá rampa de cerco contra ela. Pelo caminho por onde veio voltará, não invadirá esta cidade, declara o Senhor. Agora, lutar contra Deus é lutar e perder, né? Olha o verso 34. Eu defenderei e salvarei por amor de mim mesmo e do meu servo Davi. Naquela noite, olha só, eles estavam lá com muitos soldados, né? E cercaram a cidade e resolveram acabar com a cidade. Mas naquela noite o anjo do Senhor saiu e matou 185.000 homens no acampamento assírio. Quando o povo se levantou na manhã seguinte, o lugar estava repleto de cadáveres. Então Senaqueribe, rei da Síria, desmontou o acampamento e foi embora. Voltou para Nínive e lá ficou. O 37, certo dia, enquanto ele estava adorando no templo do seu Deus Nisroque, seus filhos Adrameleque e Sarezé mataram-no a espada e fugiram para a terra de Ararat. Seu filho Esar-Edom foi o seu sucessor. Não brinque com Deus. Irmãos, esse tema é importante, porque homens, Teca Santos, bem-vinda, querida, Deus abençoe. Porque brincar com Deus, falar de Deus, às vezes nós abrimos a nossa boca de qualquer maneira, não é? Nós temos aqui, nos dias antigos, né, que muitos jovens não conheceram, né, mas está aqui, a Bíblia Sagrada está escrito: não erreis, de Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem cear, isso também ceifará. Está lá em Gálatas 6, versículo 7. Ora, querido, nós temos aqui, né, algumas pessoas famosas, desprovidas de fé, foram infelizes ao se referirem a respeito ao Criador, como John Lennon, não é? Ao dar uma entrevista em uma revista americana em 1966, disse: o cristianismo vai se acabar, vai se encolher e desaparecer. E não preciso discutir sobre isso, eu sei, Jesus era legal, mas suas disciplinas são muito simples. Hoje, dizia ele, somos mais populares que Jesus. Lendo, depois de ter dito isto, que os Beatles estavam mais famosos que Jesus Cristo, recebeu 5 tiros do seu próprio fã e faleceu. Abrir a boca para falar com Deus, irmãos. Tem pessoas que não acreditam em Deus. Deus está vivo, Deus está presente e limita o que pode e não pode, o que deve e não deve, como se faz diante dele. Tem hora que Deus intervém mesmo, e nesse caso John Lennon interviu, o homem desapareceu. Onde é que estão os Beatles? Tem pessoas que só ouvem falar, e o Evangelho, e Jesus Cristo, glória a Deus, continua vivo, firme, como sempre. Outro que teve uma palavra infeliz foi o nosso Tancredo Neves, aquele grande político, né? Na ocasião da campanha presidencial, afirmou que se tivesse 500 votos do seu partido, que era o PDS, nem Deus o tiraria da presidência da República. Os votos ele conseguiu, mas o trono lhe foi tirado um dia antes de tomar posse. É bem lembrado isso de todos nós. Abrir a boca e falar sobre Deus, ou brincar com o nome de Deus, porque não crer nele, não é porque uma pessoa não crê em Deus que ele deixa de existir. Ele continua vivo, atuante, presente, como está em todos os lugares nesse momento. Outra pessoa que foi infeliz
não é? Em um momento que teve até de receber a bênção. Marilyn Monroe recebeu uma visita do saudoso missionário americano Billy Graham durante a apresentação de um show. É muito interessante que ele entrou no lugar de show, um pastor, um homem de Deus, mas foi lá com uma missão de Deus, né? Ele, um pregador do evangelho na época, havia sido mandado, olha só, Deus mandou ele ir lá naquele lugar, por Deus, naquele lugar para pregar a Marilyn. Porém, ela, depois de ouvir a mensagem do Evangelho, respondeu: não preciso do seu Jesus. Que coisa tremenda, olha, não preciso do seu Jesus. Uma semana depois foi encontrada morta em seu apartamento. Brincar com Deus, falar as coisas de Deus, porque Ele está vivo, você não acredita. Para aqueles que não acreditam em Deus, nem por isso Ele deixa de existir e de estar presente e limita. Muitas vezes nós achamos que Deus não está intervindo, Ele está, da maneira dEle. Nós nem todos entendemos o trabalhar de Deus. Outro infeliz num ato foi Cazuza, né? Tá aqui, né? Num show do Canecão, no Rio de Janeiro, deu um trago com um cigarro de maconha, soltou a fumaça para cima e disse: Deus, essa é para você. Não preciso falar em que situação morreu esse homem. Não brinque com Deus, a coisa é muito séria, irmãos. Estou fazendo essa introdução para vocês virem. Maria Carmo, bem-vinda, Deus abençoe. Para vocês verem a importância do zelo que nós temos diante de Deus. Você e eu precisamos viver sabendo, o nosso Deus está presente aqui e agora, não é? No ano de 2005, na cidade de Campinas, São Paulo, uma turma de amigos já embriagados de classe média foram buscar a última colega para ir para a balada. Parou em frente à casa da jovem, a chamou e junto com a moça veio a mãe. O que aconteceu? Muito bem, a genitora, com medo, vendo todos embriagados e sua filha entrando naquele carro lotado, pegou na mão da filha que já estava dentro do carro e disse: filha, vá com Deus, que Ele te proteja. A filha, para tirar uma onda, disse: só se for no porta-mala, pois aqui já está lotado. Algumas horas depois chegou a notícia para os familiares que os jovens sofreram um acidente e morreram todos. Olha só, irmãos, morreram todos, o carro ficou irreconhecível, mas o bagageiro ficou intacto. Quando o policial abriu a mala do veículo, lá estava uma bandeja com 18 ovos, sem nenhum arranhão, todos nos lugares corretos. No correto, irmãos, brincar com o Senhor, falar de qualquer maneira. Salvador Ribeiro, bem-vindo à paz do Senhor, meu irmão. Brincar com o Senhor, abrir a sua boca diante de Deus, muito cuidado. Para encerrar esse comentário, eu quero trazer à memória o transatlântico Titanic. Na ocasião em que foi construído, foi apontado como o maior navio, olha só, o maior navio de passageiros da época. Olha só, no dia de entrar em alto mar, um repórter fez a seguinte pergunta ao construtor: o que o senhor tem a dizer à imprensa concernente à segurança do seu navio? O homem com um tom irônico disse: nem Deus pode afundar meu navio. O resultado foi o maior naufrágio de uma embarcação de passageiros do mundo. Além desses, outras pessoas importantes também se esquecem que a nenhum outro nome foi dada a autoridade como há no nome de Jesus. A Ele toda a honra. Deus, o nosso Deus é verdadeiro. Existem ídolos, os homens têm construído deuses conforme acham que deve ser e adorando eles, mas o nosso Deus é um Deus verdadeiro, presente. Queridos, nós temos aqui Isaías 44, dos 6 ao 20, uma palavra que Isaías vai trazer. Roberta Souza, bem-vinda, Deus abençoe. O Senhor, não os ídolos, está aqui. Assim diz o Senhor, o rei de Israel, seu Redentor, o Senhor dos exércitos: eu sou o primeiro, eu sou o último, além de mim não há Deus. Ele pode dizer: eu sou, só Ele pode dizer. Quem então é como eu, diz o Senhor? Que Ele o anuncie, que Ele declare, exponha diante de mim o que aconteceu, desde que estabeleci meu antigo povo e o
que ainda está para vir, que todos eles predigam as coisas futuras e o que irá acontecer. Não tremam, nem tenham medo, não anunciei isto e não o predisse muito tempo atrás, vocês são minhas testemunhas. Há outro Deus além de mim? Não, não existe nenhuma outra rocha, não conheço nenhuma. Todos os que fazem imagens nada são, e as coisas que estimam são sem valor. As suas testemunhas nada veem, nada sabem, para que sejam envergonhados. Quem é que modela um Deus e funde uma imagem que de nada lhe serve? Todos os seus companheiros serão envergonhados, pois os artesãos não passam de homens. Que todos eles se ajuntem e declarem sua posição. Eles serão lançados ao pavor e à vergonha. O ferreiro apanha uma ferramenta e trabalha com ela nas brasas. Modela um ídolo com martelos, forja-o com a força do braço. Ele sente fome e perde a força, passa sede e desfalece. O carpinteiro mede a madeira com uma linha e faz um esboço com o traçador. Ele o modela toscamente com formões e marca com compassos. Ele faz na forma de um homem em toda a sua beleza, para que habite num santuário. Ele derruba os cedros, talvez apanhe um cipreste ou ainda um carvalho. Ele o deixa crescer entre as árvores da floresta ou plantou um pinheiro e a chuva o fez crescer. É combustível usado para queimar. Um pouco, disse ele, apanhe-se, aquece, acende um fogo e assa um pão, mas também modela um Deus e o adora, faz uma imagem e se curva diante dela. Que coisa ridícula, não é, queridos? Olha só, não é? A metade da madeira ele queima no fogo, sobre ela ele prepara sua refeição. Assim a carne come, e sua porção. Ele também se aquece e diz, estou aquecido, estou vendo o fogo. Do restante ele faz um Deus, seu ídolo, inclina-se diante dele e o adora. Ora a ele e diz, salva-me, tu és o meu Deus. Eles nada sabem, nada entendem, seus olhos estão tapados, não conseguem ver, suas mentes estão fechadas, não conseguem entender. Para pensar, ninguém tem o conhecimento ou o entendimento para dizer, metade dela usei como combustível, até mesmo assei pão sobre suas brasas, assei carne e comi. Faria eu algo repugnante com o que sobrou? Iria eu ajoelhar-me diante de um pedaço de madeira? Ele se alimenta de cinzas, um coração iludido o desvia. Ele é incapaz de salvar a si mesmo ou de dizer, esta coisa na minha mão direita não é uma mentira. Que coisa tremenda, queridos. Que coisa tremenda é os ídolos feitos pelas mãos dos homens. Nosso Deus é um Deus verdadeiro. Glória a Deus. Haja vista as obras realizadas por ele, quero fazer um pequeno comentário sobre quando o nosso Deus feito homem aqui passou, deixou a sua marca, porque aonde o Senhor passa, ele deixa a sua marca real para mostrar para a sua criatura que ele é Deus e não há outro. Vamos ver aqui, há mais de 2000 anos, quando aqui esteve, quando ele entrou em Jericó, né? Na passagem bíblica da cura de um cego de nascença realizada por Jesus, opera-se mais um milagre para a glória de Deus. Aquele homem que não enxergava desde o ventre da mãe naquele dia, teve o privilégio de se encontrar com Jesus. A palavra de Deus diz que passando pela cidade de Jericó, caminho de Jerusalém, Jesus viu um cego de nascença. Aquele que certamente, sob o olhar da sociedade da época, nada mais era do que um pobre cego e mendigo. Em meio à multidão naquele dia, foi para Jesus de uma maneira diferente. Conforme a visão da época, os discípulos perguntaram a Jesus quem havia pecado, se os seus pais ou ele, o homem que era cego desde o nascimento. Algo bem semelhante aos dias atuais, não é? Os discípulos queriam saber qual a causa da deficiência, da limitação física daquele homem, ou, em outras palavras, de quem era a culpa daquela situação que o cego vivenciava durante tantos anos. Prontamente Jesus respondeu,
nem o cego, nem os seus pais haviam pecado, mas que foram daquela maneira para que se manifestasse a glória de Deus. Da mesma forma que os discípulos quiseram saber sobre a causa do homem padecer sem visão, as pessoas que o conhecia há tantos anos sem enxergar desejavam saber como agora os seus olhos se abriram e ele passou a ver. Então o ex-cego de nascença testemunhou que Jesus usou saliva e terra, fez lodo e o lama passou nos seus olhos e o fez ver. Ele testemunhou que da mesma essência do barro que Deus fez o homem, Jesus fez ter visão. Ou seja, graças ao Senhor Jesus, aquele sofrido homem pôde contemplar as maravilhas existentes ao seu redor. Como aconteceu com aquele homem, Jesus quer que você tenha uma nova visão em relação ao mundo. Um Deus verdadeiro que tem ouvidos e ouve, olhos e vê, mãos e apalpa. Ele ouve o teu pedido e responde a sua oração. Abra os seus olhos, veja que Jesus Cristo deu a vida na cruz do Calvário para resgatar a humanidade. Ele morreu na cruz para que os seus pecados, pecado da humanidade, fossem perdoados. Venceu a morte e ressuscitou o terceiro dia. Por fim, é uma palavra que é dada a você. Por fim, arrependa-se dos seus pecados, aceita Jesus como Salvador. Um novo horizonte vai se abrir para você e uma luz resplandecente vai brilhar no seu caminho. Isso é uma questão de fé. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir pela palavra de Deus. É este livro lido, vivido e com a unção de Deus, do homem de Deus, que vem ao teu coração a palavra e desperta aquele homem que está adormecido. Muitos outros homens importantes também se esqueceram que a nenhum outro nome foi dada tanta autoridade como que há no nome de Jesus. Não se esqueça disto. Muitos morreram, mas somente um ressuscitou, está vivo até hoje, Jesus. Quando Jesus ressuscitou, foi ao céu e desce, e ele diz, todo o poder me foi dado no céu e na terra. Agora ele envia os seus discípulos, como a igreja hoje está fazendo o trabalho de evangelização. E para ela fazer esse trabalho, ele diz lá em Atos 1:8, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria e até aos confins da terra. Então a igreja, revestida do poder de Deus, sai para anunciar esse Deus verdadeiro, esse Jesus presente. Hebreus 13:8 diz, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então, queridos, cuidado, de Deus não se zomba. O que vem de Deus e o que vem dos homens. Vamos fazer uma análise agora. Muitos estão colocando o nome de Deus nas suas próprias vontades, para se beneficiar, para justificar seus erros. E as coisas não são assim. Isso vai contra os princípios de Deus, porque a palavra de Deus tem que prevalecer independente das circunstâncias. Deus está presente e a sua palavra é viva e eficaz, mais penetrante do que espada de dois gumes. Por favor, vamos ter cuidado com o nosso falar, com os nossos comentários em relação à palavra de Deus, com o nosso agir, com as atitudes que estamos tomando, sendo conhecedor da verdade. Não vamos entristecer Deus, Ele é o que eu tenho de mais importante na minha vida e que nós precisamos ter. Eu sei que Deus tem à sua disposição pessoas como seus discípulos, frágeis, humanas, mas sempre dispostas a anunciar o Evangelho. Mas nós temos que buscar todos os dias sermos iguais a Cristo. E é por isso que temos que nos corrigir em muitas coisas e levarmos as coisas de Deus a sério. É uma delas. Louvado seja o nome do Senhor. Em Deuteronômio 30:16 está registrado, porque te ordeno hoje que ames o Senhor teu Deus, que andes nos seus caminhos e que guardes os seus mandamentos e os seus estatutos e os seus juízos, para que vivas e te multipliques, e o Senhor teu Deus te abençoe na terra a qual entras a possuir. E essa era a advertência de Deus para o seu povo, porque o Senhor teu Deus é fogo que consome,
é Deus zeloso. Oh Deus, vamos para o tópico 1 da nossa lição, que você aprenderá que Deus é perfeito e sério em todos os seus propósitos. Portanto, não esqueça do nosso tema, não brinques com Deus. Os deuses feitos pelas mãos dos homens são ídolos, não passam de imagens. Está lá no Salmo 96:5. Todos os deuses das nações não passam de ídolos, mas o Senhor fez os céus. O Senhor se manifesta através de obras. Queridos, quando o evangelho genuíno é pregado, quando uma vida é libertada porque teve um encontro com o Senhor, ela é transformada pelo poder de Deus. Nada transforma um homem, nada liberta um homem, a não ser o poder de Deus através do Espírito Santo. Por isso que o crente tem que estar cheio do Espírito Santo para fazer a obra dele, porque essa obra não pode ser feita pela mente humana, nem pela capacidade humana, mas é pelo próprio Deus que liberta, que entra, que transforma, que faz com que a vida renasça no homem como Deus o criou. A imagem e semelhança de Deus precisa ser recuperada em nós. Martinho Lutero disse que as pessoas que confiam na sua grande habilidade, inteligência, poder, misericórdia, amizade e honra próprios, tem um Deus que não é verdadeiro. Aleluia! Para você ter um Deus verdadeiro, primeira coisa, você tem que se humilhar. Porque quando o Senhor Deus deu a fórmula de buscar e orar com resposta, está lá em 2 Crônicas 7:14. Mas se o meu povo, que se chama pelo meu nome, primeiro se humilhar, buscar, orar, se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei do céu. Então o homem tem que descer e se sentir necessitado de Deus, para receber Deus na sua vida e poder viver uma vida como Deus planejou para todos nós. Ter um Deus significa possuir alguém em quem o coração possa confiar por inteiro. Agora vamos conhecer a incompatibilidade de Deus. Está lá, primeiro é a não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que é em cima do céu, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não farás para ti imagem de escultura. A idolatria rebaixa o Senhor, traz o Criador ao nível da criatura. Louvado seja o nome do Senhor. Leonardo Montello, bem-vindo, querido. Deus abençoe. Roque Coutinho, um abraço no nosso povo baiano aí, querido. Não farás para ti, amém? Não te prostrarás diante deles, nem lhes prestarás culto, porque eu, o Senhor, o teu Deus, sou Deus zeloso, que castiga os filhos pelo pecado de seus pais até a 3ª e 4ª geração daqueles que me desprezam. Então, desprezar a Deus, desprezar a sua divindade, a sua autoridade e ser submisso a Ele assim, vigiar no que fala e no que faz, em nome de Deus. Eu mostrei uma lista de pessoas que brincaram com o nome de Deus e já não existem mais. Vamos lá, a revelação de Deus é por palavras e não por formas. Não é necessário formas. Então, o Senhor falou a vocês do meio do fogo, vocês ouviram as palavras, mas não viram forma alguma, apenas se ouvia a voz. Nada pode representar o nosso Deus a não ser Ele mesmo. Muito cuidado quando você botar na mão de uma pessoa qualquer objeto, qualquer coisa, seja ela o que for, para representar Deus. Deus tem que ser crido pela fé, é pelo Espírito. Verdadeiros adoradores adorarão o Senhor em espírito e verdade. Nada palpável. Para o homem comum sem Deus é como se fosse abstrato, mas para o cristão é uma realidade concreta, porque ele vai sentir a presença de Deus. Ele lhes anunciou a sua aliança, os 10 mandamentos, escreveu sobre 2 tábuas de pedra e ordenou que os cumprisse. Naquela ocasião, o Senhor mandou me ensinar a vocês decretos e leis para que vocês os cumprissem na terra qual vão tomar posse a idolatria proibida. No dia em que o Senhor falou a vocês do meio do fogo e Horebe, vocês não viram forma alguma. Portanto, tenham muito cuidado em dar forma para que alguém veja Deus ou veja ou se lembre de alguém que serviu a Deus. É você e Deus, queridos.
Nós precisávamos, nos dias antigos, de alguém que intermediasse o nosso contato com Deus, mas agora, depois que Jesus veio, nós podemos nos apresentar a Deus diretamente, seja você um sacerdote ou uma sacerdotisa, porque vocês vão dizer, o senhor está errado, pastor, sacerdotisa, muito bem, somos sacerdotes do Deus vivo, está lá no livro de Pedro, que vai falar isso. Antigamente não éramos povo de Deus, mas agora somos povo de Deus. Entramos na presença de Deus em nome de Jesus, não precisamos de objeto nem de pessoa, obviamente isso não quer dizer que não se peça oração, mas você na hora do seu aperto, da sua dificuldade, creia que Deus existe, como está lá em Jeremias 29:13, buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Então está aí, a ênfase é no conhecimento e não nos sentidos. Em outras palavras, o povo ouviu a voz de Deus, mas jamais o viu nem poderá vê-lo. João 1,18 diz, ninguém jamais viu a Deus, mas o Deus unigênito que está junto ao Pai o tornou conhecido, que foi Jesus Cristo. Amém, querido? Lá em 1 Timóteo 6,16 nós lemos, o único que é imortal e habita em luz inacessível, a quem ninguém viu nem pode ver, a ele sejam honra e poder para sempre. Amém. Deus requer especial atenção ao seu nome e à sua imagem. 1 Timóteo 1,17 diz, ao Rei eterno, o Deus único, imortal e invisível, sejam honra e glória para todos sempre. A idolatria é um absurdo, queridos. É desrespeito à inteligência adorar alguma coisa feita por nós mesmos. Paulo disse aos religiosos atenienses que o Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuário feito por mãos humanas. Não vai fazer nada, nem colocar nada para representar Deus. É você e Deus, é você entrar na presença de Deus pela fé, vê-lo. Aqui está um homem que há 61 anos serve ao Senhor e 53 de pastorado. Tenho visto Deus na minha frente, não em forma humana, mas apenas em ação, porque Deus é ação. Deus, ele se torna presente, mostrando e fazendo aquilo que é para nós conhecermos e sermos abençoados por ele. Amém, querido? E mais, não devemos pensar que a divindade é semelhante ao ouro, à prata ou à pedra, trabalhados pela arte e imaginação do homem. Com certeza o Criador tem mais valor do que a criatura, está lá em Hebreus 3:3. Jesus foi considerado digno de maior glória do que Moisés, da mesma forma que o construtor de uma casa tem mais honra do que a própria casa. Não adorarás, nem lhe darás culto às imagens. A proibição da adoração às imagens é justificada pelo próprio Deus. Não te prostrarás diante deles, nem prestarás culto, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que castiga os filhos pelos pecados de seus pais até a 3ª e 4ª geração daqueles que me desprezam. Quando você faz um objeto, se prostra nele, representando Deus ou seus emissários, você está desprezando Deus. Deus não aceita isso, queridos. A palavra zeloso é mais apropriada, pois o termo ciumento tem sentido negativo hoje em dia. Não se trata de intolerância, mas de exclusividade, fruto tanto da singularidade de Deus, que não é um entre muitos. Eu, o Deus, sou um. Há um só Deus, um só Senhor. Amém? Fazer e adorar ídolos são atos muito sérios do que pensamos. São atos muito mais sérios do que pensamos. As consequências sobre a pessoa, a família, a cidade e até país são maiores do que se pode calcular. Daí a recomendação do apóstolo, fugir da idolatria. Vamos falar sobre a santidade de Deus. Amém? Não tomarás o nome do Senhor em vão. É preciso muito cuidado com isso. Observe a ênfase. O Senhor não terá por inocente que tomar seu nome em vão. A reverência dos hebreus para o nome Yahvé,
o tetagrama sagrado era tão grande que os copistas usavam uma pena especial para escrevê-lo, uma só para escrever Yahvé. A coisa é muito séria. Como cristãos, carregamos o nome de Cristo, está lá em Atos 11:26. E quando o encontrou, levou para Antioquia. Assim, durante um ano inteiro, Barnabé e Saulo se reuniram com a igreja e ensinaram a muitos. E em Antioquia, os discípulos foram pela primeira vez chamados cristãos, nome que está sobre todo nome, como registra Filipenses 2:9. Por isso, Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu um nome que está acima de todos os nomes, se referindo a Cristo Jesus. Ser cristão é ter caráter de Cristo revelado em seu nome, mas existem ocasiões em que tomamos o seu nome em vão. Muito atento para isso, querido. Quando louvamos com os lábios e não com o coração. Imagine, você está louvando, mas não está vivendo aquilo que você está falando, você não está sentindo, não é? Então, irmãos, é preciso adorar a Deus com a mente, mas com entendimento também. Então, se você estiver orando, tem que orar no Espírito, mas orar com confiança e com fé, não é? Quando assumimos o nome e não atentamos para a responsabilidade do compromisso. Quando pensamos de nós acima do que convém, está lá em Romanos 12:3, 1 Coríntios 10:12, 1 Coríntios 10:12. Quando professamos fé e não exibimos fruto dessa fé, quando oramos sem crer no que dizemos, transformamos a oração numa reza evangélica. Muito cuidado. Entra na presença de Deus de corpo e alma. Muitas pessoas às vezes estão assistindo um culto com o corpo presente, mas os pensamentos estão rodando nos seus problemas, nas suas dificuldades, nas suas lutas ou nas suas ansiedades, querendo até que o culto termine, porque tem outra coisa que ele quer dar o seu tempo. Infelizmente, isso também Deus não se agrada. Vamos falar agora da autoridade de Deus. O exemplo do próprio Deus Pai é lembrado. Deus descansou no 7º dia. Na lei mosaica, o número 7 era repetido 3 vezes. O 7º dia era dia de descanso obrigatório para todo homem. A cada 7 anos, a terra deveria ser poupada das plantações. Era o ano sabático, está lá em Levítico 25:7. Após 7 anos sabáticos, quer dizer, 49 anos, o 50º ano era o ano do jubileu, está lá em Levíticos 25:8. Havia liberdade para os presos, retomada da terra, vendida e descanso da terra. Então, havia todo maneira, né? Ivânio de Ribeiro Gonçalves, bem-vindo, Deus abençoe. Entendeu, irmãos? Então havia toda essa prática, por Deus é Senhor também da terra, queridos. Ele quer que a gente saiba cuidar da terra. Infelizmente, nós temos amaldiçoado a terra com os nossos pecados. Nós, evangélicos, guardamos o domingo. Que razões temos para tal comportamento? Uma vez eu fiz uma análise sobre o sábado da criação, o sábado da redenção e o sábado da ressurreição. Nesses 3 pontos que eu fiz, observei que Deus criou o mundo em 6 dias, no 7º descansou. Esse é o sábado da criação. Quando ele tirou o povo do Egito, se lembrará, porque fosse escravo e dali foram libertos. Então, é o da redenção. E o da ressurreição é o que nós vamos perceber, que nós guardamos o 1º dia da semana, que é conhecido como domingo. Vamos lá. A razão fundamental é que Cristo ressuscitou no 1º dia da semana, no domingo. Está lá em João capítulo 21. No 1º dia da semana, bem cedo, domingo, estando ainda escuro, Maria Madalena chegou ao sepulcro e viu que a pedra de entrada tinha sido removida. Cristo apareceu ressurreto aos discípulos num domingo, 20:19. Ao cair da tarde daquele 1º dia da semana, estando os discípulos reunidos, a porta trancada por medo dos judeus, Jesus entrou, se pôs no meio deles e disse: paz seja com vocês. A outra aparição aos discípulos se deu num outro domingo, já no capítulo 20, verso 26. A prática de se reunir aos domingos era constante na vida da igreja. Em Atos
capítulo 27, nós lemos, no primeiro dia da semana, reunimos-nos para partir o pão. E Paulo falou ao povo, pretendendo partir no dia seguinte, e continuou falando até a meia-noite. Em 1 Coríntios 16, 2, nós lemos, no primeiro dia da semana, cada um de vocês separe uma quantia de acordo com a sua renda, reservando para que não seja preciso fazer coleta quando eu chegar. Mais tarde, o primeiro dia da semana, domingo, ficou conhecido como Dia do Senhor. Está lá em Apocalipse 1:10. No dia do Senhor, achei-me no Espírito e ouvi por trás de mim uma voz forte como uma trombeta. Infelizmente, o legalismo judaico absorveu o sentido espiritual, moral e humano do sábado e tornou um fardo opressor para o homem. Scott Elrod diz que a questão não é o dia, a questão é adorar todos os dias e consagrar a família em um dia. Muito interessante essa frase. Um dia da semana pertence a Deus. Reconhece-se a autoridade de Deus, guardando o dia do repouso, visto que esse dia lembra que Deus é o Criador e sustentador a quem devemos o culto. Amém, queridos? Não brinque com Deus. Albertina Alves, querida Albertina, paz do Senhor, como vai você e nossa família toda aí? Amém, vou me lembrar quando eu estive em Brasília, não é? E Adalberto ficou colado comigo o tempo todo, não é? Que bom, é bom termos lembranças, né? Deus abençoe, querida. Queridos, não brinque com Deus. Vamos à conclusão da nossa aula. Tudo foi planejado por Deus, pertence a Ele e é sustentado por Ele. Deus chama para si mesmo a seriedade no seu trono com os homens. Eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso que visita a iniquidade e também faço misericórdia. Cada um de nós pode fazer a si mesmo as perguntas a seguir. Que tipo de atitude tenho tomado em nome de Jesus na vida diária? Queridos, não brinque com Deus. Muito cuidado como você está vivendo, o valor que você dá aos dons que Deus te deu. Muitas pessoas têm os dons e brincam com os dons. Toma como se fosse a pessoa, se eu tenho o dom, você não tem o dom, você é usado pelo dom. Os dons são do Espírito Santo, lá em 1 Coríntios, que vai falar sobre este assunto. Não é? Capítulo 12, está lá falando, os dons do Espírito Santo são do Espírito Santo, ele te usa por misericórdia, mas você deve estar sempre levando a sério, não é? Levando muito a sério o vaso que você é, para estar sempre pronto, para quando Deus tiver de usar alguém, use você para a glória do nome dele. Amém, queridos? É a nossa lição de hoje. Não brinque com Deus, guarde esta mensagem, não é? Tem o cantor aí, nós vamos mais uma vez botar o louvor do cantor no encerramento, para você ver que é bom a gente estar atentos, guardando com muito cuidado e fazendo com muito cuidado a obra de Deus. Amém? Vou chamar agora o louvor que está no 137 do cantor. Já te convido para nós estarmos adorando o Senhor com esse louvor. 137 do cantor cristão. Vamos adorar o Senhor com esse louvor agora? Olha a palavra, hein? Enquanto Salvador teu livro eu ler, meus olhos vêm abrir, pois quero ver. Da era letra lei, a diácono Dilson Fernandes dos Anjos. Um abraço, querido. Deus abençoe. Dentro à beira-mar, Jesus, partiste o pão, satisfazendo ali a multidão. Davi do pão és tu, vem, pois assim satisfazer, Senhor, a mim. Amém. Amém, amados. Deus abençoe a todos. Estamos encerrando a nossa escola.
Que Deus te ajude a guardar essas instruções preciosas, porque é bom que Deus se alegre sempre com o nosso culto, com a nossa vida, porque Ele está conosco todos os instantes das nossas vidas, não é só no momento, mas em todos os momentos. Devemos estar andando no temor do Senhor e não brincando com as coisas de Deus. Vamos conhecer os nossos aniversariantes dessa semana. Você fez aniversário essa semana? Então, parabéns. Vamos recitar o verso do aniversariante. Ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos corações sábios. Parabéns, Deus te abençoe, multiplique essa data muitos e muitos anos. Agora que vamos encerrar, eu quero te convidar para o meio-dia, o clamor do meio-dia, não é? Às 18 horas, o clamor das 18 horas com as nossas irmãs. Hoje, a nossa sede em São Miguel estará com o culto da mocidade e nós vamos transmiti-lo ao vivo para você a partir das 18 horas. Então, esteja atento, mas não esqueça de congregar, não é? O culto presencial é aquela adoração física também que você faz a Deus, não só no Espírito, e tem que ser no Espírito também, porque se não tiver no Espírito, Deus não aceita. Amém, querido? Vamos orar. Muito obrigado. Deus abençoe e vos guarde, e uma excelente semana, e um excelente culto presencial para todos vocês. Oremos. Pai Celeste, muito obrigado pelos momentos que passamos com os teus filhos, e que essa palavra sirva para despertamento, a que saibamos aprender com os erros dos outros, porque se não aprendermos com os erros dos outros, sofreremos as consequências que eles sofreram e outros sofrerão por brincarem com o nome de Deus, ó Senhor, e pagar o preço diante dos nossos olhos. Dá-nos sabedoria e graça, Pai, e nos prepare para logo mais. Abençoa os nossos aniversariantes com muitos anos de vida na Tua presença. Os nossos cultos, te peço abençoar a nossa programação. Muito obrigado por o privilégio de estar falando com o Teu povo, Pai. Eu oro agradecido, em nome de Jesus, para a glória do Senhor Jesus. Amém e amém. A graça do Senhor Jesus e o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo seja convosco, amados, e com todo o povo de Deus que está na terra. Amém e amém. Não brinque com Deus, irmão. O seu poder de ação é tremendo. É triste a situação de quem cai na sua mão. É horrendo. Se você o resistiu e em sua mão caiu, vai descendo. Te humilha ele sim, diz: tem compaixão de mim. Não brinque com Deus, ele é tremendo. Ele luta e não se cansa, quebra o arco, corta a lança, queima os carros, torna tudo em pó. Ele abala céu e terra, ele é o Senhor da guerra. Não há outro Deus, é ele só. Deus mandou Jonas pregar, ele foi para outro lugar se escondendo. O navio em alto mar, Deus estava a contemplar e lhe vendo. Tempestade começou, o castigo do Senhor vai descendo. Pros outros não perecer, Jonas teve que descer. Não brinque com Deus, ele é tremendo. Ele luta e não se cansa, quebra o arco, corta a
queima os carros, torna